Por décadas, as ruas mantiveram a mesma cara, as regras do movimento quase invisíveis. Agora, uma inovação silenciosa está surgindo, uma que pode, calmamente, mudar a forma como as pessoas se deslocam de um lugar para outro. Ela não grita nem exige atenção, mas nos força a reconsiderar tudo o que sempre tomamos como certo. Aos poucos, a ideia familiar dos carros pode parecer ultrapassada, substituída por possibilidades que antes só existiam em esboços e diagramas. Um protótipo apareceu discretamente, primeiro em boletins obscuros da indústria e depois em pequenas feiras de tecnologia que poucos notaram. Não era chamativo. Não exigia manchetes nem debate público. No entanto, para quem percebeu, havia algo diferente nele. Engenheiros examinaram seu design, traçando as curvas e a posição dos motores. Investidores, que geralmente observavam melhorias incrementais em veículos já existentes, pararam para pensar. Havia algo naquela máquina que sugeria um potencial que ia além de um simples experimento. Suas proporções eram incomuns. O artefato combinava elementos da aviação tradicional com a mobilidade de um carro. Parecia se mover naturalmente entre dois mundos, ainda que em um estado frágil e experimental. À primeira vista, o veículo poderia ser descartado como mais um conceito futurista. Houve muitos deles ao longo dos anos, máquinas que prometiam voo vertical, pairar no ar ou navegação autônoma, mas poucos passaram de demonstrações controladas. No entanto, este tinha pequenos indicadores que o diferenciavam. Seu alcance operacional era maior que o da maioria dos protótipos. Recursos de segurança estavam integrados de maneiras que sugeriam testes sérios. A flexibilidade de movimento, tanto no ar quanto, potencialmente, no solo, apontava para aplicações mais amplas. Especificações técnicas, listadas discretamente em relatórios, mostravam avanços sutis, mas significativos. Cada detalhe, da distribuição de peso ao armazenamento de energia, havia sido refinado, não com pressa, mas com cuidado deliberado. Observadores atentos começaram a notar padrões. O desenvolvimento não acontecia isoladamente. Nos bastidores, engenheiros trabalhavam com softwares que permitiam ajustes de navegação em tempo real. Sensores eram calibrados para ambientes urbanos e rurais, antecipando condições que a maioria dos protótipos jamais considerava. Pequenos investidores, dispostos a enxergar além do lucro imediato, começaram a fazer perguntas sobre cadeias de suprimentos, prazos de produção e protocolos de teste. O interesse deles era cauteloso, quase hesitante, mas marcou o primeiro sinal de que alguém via valor onde o mundo não via. A natureza discreta de seu surgimento era tão importante quanto a própria máquina. Nenhum comunicado à imprensa a enquadrou como revolucionária. Nenhum endosso de celebridade atraiu atenção. Em vez disso, ela existia em uma esfera técnica e calma, um lugar onde as mudanças frequentemente começam devagar antes de se espalharem. E, no entanto, para quem conseguia enxergar, havia uma sensação inegável de que o mundo familiar de veículos, estradas e viagens diárias poderia um dia ser visto de outra forma. Não foi dramático, não forçou a atenção, mas a semente havia sido plantada. Este protótipo, em sua revelação silenciosa, levantou questões sutis. Como os engenheiros resolveram problemas que travaram projetos semelhantes por anos? Será que os órgãos reguladores já estavam observando em segredo? A infraestrutura conseguiria se adaptar se essas máquinas se mostrassem viáveis? E, o mais importante, será que a indústria em geral estava preparada para perceber antes que a mudança chegasse a um ponto em que não pudesse mais ser ignorada? O desenvolvimento de veículos voadores vinha ocorrendo discretamente por décadas, embora poucos fora dos círculos especializados notassem. Enquanto as manchetes se concentravam em carros elétricos, direção autônoma ou avanços em baterias, o trabalho incremental na mobilidade aérea raramente aparecia nos relatos da grande imprensa. Laboratórios em várias regiões testavam sistemas de pouso e decolagem vertical, baterias de alta densidade energética e navegação automatizada, tudo sem alarde. Agências governamentais financiavam discretamente pequenos projetos. Investidores de risco faziam apostas cautelosas. No entanto, o público em geral permanecia alheio. Para a maioria, carros voadores ainda eram uma fantasia distante, algo de esboços ou filmes, não um produto se movendo silenciosamente em direção à realidade.
O contexto para essa tecnologia é frequentemente negligenciado. Os engenheiros não estavam começando do zero. Eles construíram sobre décadas de pesquisa em aviação, robótica e química de baterias. Experimentos iniciais, mesmo aqueles que falharam, contribuíram com insights críticos. Pequenos laboratórios colaboravam internacionalmente, compartilhando projetos e dados por meio de conferências técnicas e artigos de pesquisa. Até a nomenclatura de certas patentes, enterradas em bancos de dados, sugeria ambições mais amplas. Quem acompanhava o campo de perto entendia que o que pareciam protótipos isolados eram, na verdade, parte de um ecossistema conectado. Era uma teia de inovação incremental que, quando vista em conjunto, sugeria uma lenta mas constante construção rumo à aplicação prática. Alguns dos detalhes mais reveladores estavam em lugares onde poucos olhavam. Governos locais, experimentando corredores de mobilidade aérea urbana, liberavam discretamente permissões de teste. Universidades publicavam estudos sobre redução de ruído, algoritmos de segurança e roteamento autônomo. Boletins da indústria acompanhavam pequenos avanços em eficiência de empuxo e recuperação de energia. Para o observador casual, eram pequenas notas técnicas de rodapé. No entanto, formavam um padrão. Uma dica de que o mundo dos transportes estava evoluindo em uma trilha paralela, em grande parte invisível aos olhos do público. As razões para essa invisibilidade eram práticas. As empresas evitavam o hype para proteger investimentos. Os governos mantinham a pesquisa discreta para evitar escrutínio prematuro ou preocupação pública. Céticos e críticos não notavam, porque não havia demonstrações dramáticas para relatar. O acúmulo silencioso de conhecimento permitiu que a inovação progredisse sem atrair controvérsias. Lentamente, a base para uma mudança na mobilidade estava sendo estabelecida, despercebida por aqueles focados em carros convencionais e rodovias. Perguntas persistiam, mesmo entre especialistas. O quão perto os protótipos estavam da aplicação no mundo real? As cidades conseguiriam se adaptar ao tráfego aéreo antes que ele se tornasse comum? E por que todo esse setor permaneceu tão longe da atenção pública? Essas questões não respondidas sugeriam que o que a maioria das pessoas perdia era mais significativo do que qualquer avanço isolado. Veículos voadores operam com princípios que diferem dos carros convencionais, mas a tecnologia é projetada para parecer intuitiva. Eles dependem de uma combinação de sustentação vertical e empuxo horizontal, permitindo que subam sem pistas e viajem por paisagens urbanas e rurais com o mínimo de infraestrutura. Sensores medem constantemente altitude, velocidade e obstáculos ao redor. Sistemas de navegação automatizados calculam as rotas mais eficientes em tempo real, ajustando-se para vento, clima e tráfego aéreo. Esses sistemas são sofisticados, mas seu propósito é claro: mover um veículo com segurança e eficiência através do espaço tridimensional. A gestão de energia é central para sua função. Baterias avançadas armazenam energia de forma eficiente, enquanto motores e rotores são dispostos para equilibrar sustentação, propulsão e estabilidade. Redundâncias são incorporadas. Se um sistema falha, outros compensam automaticamente. Engenheiros descrevem isso como uma abordagem em camadas para segurança, onde cada componente é monitorado continuamente. Pequenos ajustes acontecem tão rapidamente que os passageiros quase não notariam, mas cada correção é crítica para manter a estabilidade. Ao contrário dos veículos terrestres, que seguem estradas e padrões de tráfego, essas máquinas dependem de uma rede aérea flexível que se adapta dinamicamente às condições em vez de impor rotas rígidas. O design do veículo também integra fatores humanos. Os controles são simplificados, muitas vezes automatizados, de modo que o mínimo de entrada é necessário dos operadores. Alguns modelos incluem modos totalmente autônomos, onde os sistemas de bordo cuidam de toda a navegação. Outros permitem controle manual limitado para cenários específicos. Protocolos de segurança são testados repetidamente, com simulações replicando condições extremas. Engenheiros refinam discretamente esses sistemas ao longo de meses, às vezes anos, antes das demonstrações públicas. Cada iteração é uma tentativa de combinar confiabilidade, usabilidade e eficiência em uma máquina que opera tanto no solo quanto no ar. Até os pequenos detalhes refletem um planejamento cuidadoso. Medidas de redução de ruído são incluídas para tornar os voos urbanos menos intrusivos.
Protocolos de pouso de emergência garantem que o veículo possa descer com segurança se os sistemas falharem. Sistemas de recuperação de energia capturam energia cinética para estender o alcance. Esses refinamentos podem parecer menores individualmente, mas juntos criam um sistema coeso, capaz de funcionar em ambientes complexos onde veículos convencionais não conseguem. Entender essa mecânica revela por que a tecnologia pode mudar silenciosamente as normas de mobilidade. Não é chamativa ou imediata, é deliberada, metódica e precisa. Os sistemas são projetados para se integrar perfeitamente, mas sugerem um mundo onde o transporte terrestre não é mais dominante. A questão permanece: se a estrutura está pronta, quão rápido a infraestrutura ao redor se adaptará para acomodá-la? Por anos, o desenvolvimento de veículos voadores progrediu sem atrair a atenção do público. As razões não foram acidentais. A incerteza regulatória deixava as empresas cautelosas. Autoridades de aviação hesitavam em conceder aprovações para sistemas não testados. Planejadores urbanos e governos temiam preocupação pública ou resistência. Ao mesmo tempo, as corporações preferiam refinar protótipos discretamente em vez de arriscar críticas ou ceticismo precoces. O progresso dependia de um equilíbrio cuidadoso, avançar enquanto permanecia em grande parte invisível. O silêncio era estratégico, uma forma de permitir a experimentação, sem forçar debates antes que a tecnologia estivesse pronta. A hesitação social também desempenhou um papel. Veículos voadores desafiavam suposições de longa data sobre mobilidade, segurança e vida urbana. Se anunciado cedo demais, o conceito poderia ter sido descartado como irrealista ou perigoso. Os primeiros engenheiros e investidores entenderam isso e deliberadamente mantiveram discrição. As demonstrações eram limitadas, muitas vezes realizadas em ambientes controlados, longe da vista do público. Relatos apareciam em periódicos técnicos e conferências de nicho, em vez da mídia convencional. Apenas aqueles que acompanhavam ativamente o setor podiam detectar que um progresso significativo estava ocorrendo. Incentivos financeiros encorajaram ainda mais o silêncio. Investidores que financiavam o desenvolvimento buscavam retornos discretamente. A atenção pública poderia desencadear escrutínio sobre estruturas de financiamento, custos de produção e necessidades de infraestrutura. Permanecendo fora do radar, o ecossistema poderia evoluir sem interferência externa. Da mesma forma, os engenheiros tinham espaço para testar falhas sem pressão ou constrangimento. Protótipos podiam ser ajustados incrementalmente, aprendendo com cada iteração, em vez de serem forçados a testes públicos prematuros. O silêncio não era sinal de estagnação. Nos bastidores, equipes colaboravam entre regiões, compartilhando conhecimento por meio de redes privadas. Governos observavam, preparavam diretrizes e consideravam a integração potencial sem anunciar prazos. Neste ambiente calmo e sutil, a mudança estava se acumulando firmemente. O sossego permitiu que a inovação se acumulasse, invisível, até atingir um ponto em que não pudesse mais ser ignorada. A pergunta persistia: se esse trabalho silencioso vinha ocorrendo há tanto tempo, quão preparado estava o mundo para o momento em que ele emergisse completamente?